Olá, prezados colegas advogados, advogadas. Nós voltamos aqui para falar da segunda parte da nossa aula de improbidade administrativa. Meu nome é Marco Felipe, sou professor aqui da Escola Superior da Advocacia e na primeira parte dessa aula a gente falou de alguns aspectos importantes a respeito da ação de improbidade administrativa, abordando algumas questões materiais mesmo. Então, para que o nosso colega advogado possa se sentir seguro ao orientar os nossos clientes, os seus clientes. Falamos a respeito de quem pode sofrer o ato de improbidade administrativa, quem pode praticar o ato de improbidade administrativa, as espécies de sanções e alguns entendimentos do STJ e do STF relativamente a algumas situações específicas. Agora, o que é importante para a gente é saber como atuar processualmente. E, desde logo, já falo para os senhores, a lei de improbidade administrativa, ela tem duas formas de atuação. Ela tem a atuação administrativa, prevista no artigo 14, e temos a ação judicial também, que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, vamos começar aqui. O procedimento administrativo. Ele é um procedimento que pode ser instaurado tanto de ofício, pela autoridade competente, quanto mediante requisição do Ministério Público. Então, o Ministério Público requisita. Importante, senhores, o Ministério Público ele tem o poder de dar ordem. Então, essa requisição é uma ordem, não é um requerimento, é uma requisição. Por fim, nós temos aqui o requerimento de qualquer pessoa. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tiver interesse em provocar a autoridade administrativa em razão de um ato de improbidade, pode provocá-la para dar início a um processo administrativo. Esse processo administrativo, senhores, ele tem como escopo, obviamente, a aplicação de sanções administrativas. Na outra aula, a gente falou a respeito das medidas cautelares, a gente vai falar hoje aqui, das medidas cautelares. E a gente vai ver que existe uma dessas medidas cautelares que podem também ser aplicadas no processo administrativo. São medidas acautelatórias da lei de improbidade administrativa. O requerimento formulado por qualquer pessoa, ele deve conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria e a indicação das provas do seu conhecimento. Então, a qualificação do representante ela é necessária. Sem o atendimento a esses requisitos previstos aqui no artigo 14, é possível, então, que a autoridade rejeite essa representação. Nada impede, contudo, o artigo 14, parágrafo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, diz que não impede, então, essa rejeição, que a pessoa vá ao Ministério Público e represente pela prática do ato de improbidade. O artigo 14, parágrafo 2º é bastante claro com relação a isso. Mas aqui eu peço licença para chamar a atenção dos senhores. Quando nós atuamos como advogados, orientando a administração pública, em alguns casos, nós temos que ter em mente que é necessário o acesso do cidadão a esses instrumentos de controle. É uma das formas de exercer o seu poder fiscalizatório. Então, o cidadão tem essa prerrogativa, esse direito de exercer o poder fiscalizatório. Então, quando não estiverem presentes esses requisitos, especialmente a qualificação, alguns requisitos aqui exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa, orienta-se, obviamente, que a administração pública dê um prazo para que esses vícios sejam sanados. É importante, então, que a gente tenha sempre em vista uma atuação receptiva, ampla, não restritiva do direito de fiscalização do cidadão. Tá ok? Só mais uma última observação. Os tribunais superiores, pode passar, eles têm admitido a instauração até em casos de denúncia anônima, desde que essa não seja o único elemento para a instauração de um procedimento administrativo por ato de improbidade. Então, se houver outros elementos, havendo outros elementos, então,
os tribunais superiores têm admitido a instauração, até porque a própria administração pode instaurar o processo administrativo de ofício, como a gente falou há pouco. O processo administrativo, ele segue o rito da Lei 8.112, que é relativa aos servidores públicos federais. Então, se o servidor público for federal, o processo administrativo vai seguir o rito da Lei 8.112. Se o servidor for militar, o processo administrativo vai seguir o rito dos regulamentos militares disciplinares. E se o servidor público for de outro ente federativo, por exemplo, municípios, estados ou Distrito Federal, vai seguir o processo administrativo, o rito previsto na legislação específica daquele ente federativo. Recebida essa denúncia, é formada uma comissão processante para dar processamento e julgamento também, que vai julgar o processo administrativo em razão de ato de improbidade. Essa comissão processante, ela vai comunicar imediatamente o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Esses, por sua vez, podem designar um representante para que acompanhe os trabalhos dessa comissão. As penalidades da lei de improbidade, importante pontuar aqui, elas não podem ser aplicadas pela administração pública. As penalidades da lei de improbidade só podem ser aplicadas no processo judicial. Então, qual é a função do processo administrativo por ato de improbidade? A função desse processo administrativo é apurar irregularidades administrativas. Nós vimos na outra aula que, dentre as sanções, nós temos as sanções civis, administrativas, políticas e penais também.